Agora, o Carpini é menor que o elenco do São Paulo. O Carpini é menor que o Rafinha. O Carpini é menor que o Rames. Lucas. O Carpini é menor que o Lucas Caleri. Moura. O Carpini é menor que o Arboleda, que nem é ídolo assim, sabe? O Arboleda não é muito ídolo, sabe? É menor. Luciano. O Carpini é melhor que 5, 6 jogadores. É difícil. Mas até aí o Felipão é maior que todos do elenco do Atlético, o Galo não joga nada. Não, isso é outra coisa. Esse problema em relação a tamanho do Carpini, porque a gente já viu outros Quando treinadores. perde, estoura onde? Estoura no Rafinha que não jogou nada ou estoura no treinador? Nós já vimos treinadores que chegaram em clubes menores. O Carille, quando o Carille chegou no Corinthians, que ele começou a carreira dele, ele era menor que todo o time do Corinthians. Sabe o que é isso? isso? E ele se deu bem. Carille ia cair. Isso não é uma receita. Isso é. Roberto de Andrade me confirmou. Acontece. Primeira fase da Copa do Brasil, Brusque e Corinthians, lembra? Lembro. O Corinthians foi para os pênaltis. O Roberto falou depois no Esporte em Debate. Isso mesmo. Viu? Se o Corinthians não passa daquele jogo, eu ia ter que demitir o Carille. Ia cair, mas aí ele não ficou a gente tá falando, esses caras precisam de resultados imediatos. Ele ganhou a Supercopa do Brasil, deu um lastro para ele. Ele já ganhou a Supercopa do Brasil. Isso. Já foi bom. Mas da Supercopa para cá, o que aconteceu? São Paulo caiu. Então isso é um problema para ele. Ele vai ter agora 15 dias de todo mundo perguntando onde é que o São Paulo vai parar. São Paulo agora pode cair num grupo forte ou num grupo fraco, certo? Mas só volta a jogar no início de abril. Até lá, o São Paulo não tem nenhum jogo. A pressão vai ser em cima dele, cara. Ele é menor que esses jogadores. E o problema é o seguinte, o Rafinha hoje, de novo, acabou sendo substituído. De novo, não aguenta ficar até o fim. Certo? Quando o treinador é menor que esses jogadores, é complicado. É complicado. Ele tá vivendo o que o Rogério viveu no passado. Os caras mantiveram o Rogério. Os caras mantiveram o Rogério. O Rogério perde pro Botafogo e na Copa Sul-Americana ele tem aquele problema com o Marcos Paulo, lembra? Sim, que nem tá mais no São Paulo. Marcos Paulo publicou na rede social, até, exato. coitado, se machucou. Nesse grupo eu não vejo isso em relação ao Carpini. Se fosse um outro grupo... Não é derruba técnico, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que é derruba técnico. Eu entendi, Pretzel, mas eu não vejo nesse grupo essa má vontade ou essa resistência. Eu acho que os jogadores estão incomodados com o Rames. Eu acho que eles estão incomodados com o Rames Rodrigues. Isso é fato. Então vamos falar a verdade. O Rames é laranja podre do São Paulo, então é isso? Vamos falar. Não é como não. Não é laranja podre. Não tá jogando nada, uma perna danada, não agrega em nada. Laranja podre é o cara que contamina. O Rames é um cara indolente. É diferente. E o Lucas, a declaração do Lucas, posso falar? Ela é sintomática. Eu não vi, não sei. Você não viu a declaração do Lucas? Não, o Lucas disse isso. Você sabe por que o Rames não bateu o pênalti? Não sei, eu não vi. Eu não sei se ele... Ele falou isso. Não, falou cara, isso. É assim, eu acho que um jogador do calibre dele mais experiente teria saído, entre aspas, para uma defesa do jogador. Eu acho que os próprios jogadores também, eles já estão meio de picuar na lua, porque é um jogador que fez biquinho quando chegou, deu entrevista pro Renato Petras falando que poderia sair do São Paulo, aí ele é afastado, depois ele volta, não joga nada. Isso aí pegou mal. Pegou mal. Então, mal, o grupo não recebe bacana. Sim. Não foi pra Supercopa do Rei em BH, e aí? O comprometimento dele, que não treina, fica a semana sem treinar, aí entra, não bate pênalti. Não, isso é fato. Não tem dinheiro pra rescindir com ele, pois né? Ou até tem, mas não querem pagar. Então, que tá meio ruim essa relação do Rames com... Isso é fato. Com o Carpini, eu não vejo isso não, Pretz. Eu acho que o Carpini tem errado. Você demitiria o Carpini? Não. Nem eu. Eu não demitiria. Eu apostaria no Carpini. Eu gostaria de ver o ambiente. Ele tem potencial para crescer. Olha só. O São Paulo tem uma semana cheia para enfrentar o Ituano. Perfeito. Certo? Passou na Bacia das Almas. Tomou 2 gols de um time que só tinha feito 3 gols em 11 jogos. Perfeito? Concorda comigo? Aí passa raspando, certo? O que eu espero pro jogo seguinte? Mobilização, certo? Pegada, né? Entrega. O time rasgando, certo? O que a gente viu ontem? A gente viu um jogo parelho. Marasmo, né? Podia ser um 2-2 e o Novo Horizontino podia ter ganho também. Você tem toda a razão. No tempo normal. O Romulo perdeu um gol na cara que o Rafael fez uma defesa incrível. Então, cara, eu acho que uma semana, 2 semanas livres de trabalho. Os treinadores reclamam tanto de semanas livres de trabalho. E o que aconteceu com o São Paulo? 0 evolução. 0. Isso eu acho que é debate. Então vou fazer eu acho que o debate válido é o seguinte. Acho que o debate válido é você levantar os jogos que o São Paulo jogou bem dentro do Campeonato Paulista. Quais foram os jogos? Até a decisão da Supercopa. O jogo contra o Corinthians, o São Paulo foi bem na Neoquímica Arena, ponto. E aí o São Paulo penou em muitos outros jogos no Paulistão. Tanto é que quase não classificou e chegou no mata-mata com um time minimamente equilibrado e organizado e ficou pelo caminho no Morumbi para mais de 55 mil pessoas. Não pode. Quando foi a decisão da Supercopa do Brasil? Foi em fevereiro. Fevereiro, né? Fevereiro.
Foi início de Acho que meio de fevereiro. Não, né? início. Não, 4 de fevereiro, né? Eu acho. 2, 3 ou 4. Então já mais de um mês que o São Paulo não tá jogando bem. Até a decisão o jogo um mês, nem isso, né? 20 dias o São Paulo jogou bem ali, fez, sei lá, 3, 4 jogos bons. Há mais de um mês que o São Paulo não tá jogando bem. Agora, se o São Paulo tivesse que demitir o Carpini, teria que ter sido hoje, ontem, não é? Para trazer alguém já e aproveitar esses dias que o time vai ter aí para poder treinar. Isso aí eu que tu não tá demitiria o Carpini. Pois eu não mas demitiria. Aí é o seguinte, daria essa possibilidade de ele agora vai ter aí, sei lá, 2 semanas aí de treinamento, 20 dias. E ele tem que ser cobrado e fazer o time melhorar. Ele teve algumas semanas aí, alguns períodos para poder recuperar o São Paulo, não conseguiu recuperar. E é fato, ele fez algumas escolhas ruins de escalação, de mudança. Essa história do Rames, ele e a diretoria precisam vir a público e explicar realmente, explicar o que está acontecendo. Isso não é normal para um cara do porte do Rames Rodrigues. Então as coisas precisam ser esclarecidas. E não só deixar o Carpini lá tomando pancada ontem, como foi na coletiva. Ele foi lá ontem, foi bombardeado. Ué, mas não era pra chamando ele, claro que era. Chamando ele de burro. O que faltou foi um dirigente. Faltou um dirigente. Cadê a diretoria pra ir lá, dar apoio pra ele na hora lá? Mas se eu não colocar o Rames Rodrigues, gente, por mais tempo, é uma ele pode ter se né? negado, né? Ele pode ter se negado, a gente não sabe. O Rames pode ter se negado, a gente não sabe. Se negado a jogar? Não, a dar entrevista. Não, tudo bem. Independentemente da entrevista, eu me refiro assim. Como é que o Rames... Olha só, a minha cabeça. Ô Marcela, faz esse levantamento pra gente, é coisa rápida. Em qual minuto o Rames Rodrigues entrou no jogo contra o Ituano? Eu tô curioso pra saber se vocês vão entender o porquê. Lá pelos 30, acho que ele jogou... Pois é, ele jogou mais. Minutos que ele jogou. Ele jogou mais contra o Ituano, num campo pesado, num jogo que não era pra ele, do que num jogo no Morumbi, que o São Paulo tinha carência de um jogador pra organizar a equipe. Foi isso que o Carpini alegou. O Carpini alegou que o jogo que ele fez lá em Itu com um campo pesado se transformou em dores musculares que não permitiram que ele treinasse na semana passada. Tudo bem, mas ele não pode não treinar, mas tem que jogar. Agora, pode não treinar uma coisa, mas jogar João, é outra. O Rames Rodrigues ficou fazendo pré-temporada sozinho à parte um tempão. É verdade. Ele ficou se preparando sozinho aí. Ele se prepara e não consegue jogar. Mas na Colômbia ele joga. Nunca vi isso. Na Colômbia ele joga. Ele treina pra parte, faz pré-temporada e não consegue jogar meio tempo. Se ele jogar... Meio tempo ele não joga. Se ele jogar um tempo inteiro pela Colômbia, nossa, vai pegar um tapa na cara do São Paulo. É um tapa na cara. Como foi na temporada passada. Na temporada jogou passada ele jogou 2 seguidos. Jogou 90 seguidos. minutos, os 2 seguidos praticamente. Então Capela, assim, oi. O Rames entrou aos 35 do segundo tempo. Contra o Ituano? Contra o Ituano. Não, contra o Ituano não, desculpa. Isso foi ontem contra ele o jogou mais. Bragantino. Contra o Ituano ele jogou mais. Contra o Ituano. Contra o Ituano ele jogou mais. Então 32 minutos contra o Ituano. Ok, ele jogou mais num campo que não era pra ele, Ele do jogo que não era pra ele do que 15 ou ontem. 17 ele entrou contra o Ituano. O meu ponto de vista é o seguinte, olha, São Paulinos, eu brinco muito com vocês no jogo aberto, todos os dias, aquela história toda, mas uma coisa eu quero falar, eu não torço contra o São Paulo e eu nem desejo mal do Carlos Belmonte e do Júlio Casares. Claro que não, nada a em ver, hipótese alguma, são grandes São Paulinos, grandes pessoas, eu acho que cometem seus erros como a gente comete aqui. O meu ponto de vista é, por um lado, eu até estava conversando com o Denilson hoje, com o Sgarbi, com o São Paulinos, alguns outros dos grupos, os caras falaram o seguinte: é até, entre aspas, bom que o São Paulo ficou pelo caminho, porque abaixa um pouquinho a bola desses dirigentes do São Paulo, que estão uns pavões danados depois que ganharam a Copa do Brasil do ano passado e a Supercopa do Rei desse ano. É bom para colocar de novo o pezinho no chão e voltar com a humildade, né? Eu penso assim. Eu só aproveitar que nós falamos aqui da diretoria do São Paulo. Vai estrear contra o Fortaleza no Brasileiro, certo? Eu queria fazer esse recorte. Antes, que dia que é? Dia 13. 13 ou 14. De abril. Não, 12 ou 13, né? De Sábado abril. ou domingo de abril. 14, né? 14 é domingo, 13 é sábado, né? É isso. É isso? Não tem ideia. É isso. 13 ou 14 é a estreia, certo? Contra o Fortaleza no Morumbi. No dia 13, Prédio. Dia 13. Não tá confirmado ainda, Marcelo. É 13 ou 14. Não, tá a confirmar o horário aqui no Google. Não. Isso aí é normal. Isso é um padrão que tem no Google aí. Na realidade, a CBF ela não colocou horários. Ainda, colocou horários e dias confirmados do. Dividiu as rodadas. Menos de um mês pro campeonato, Exato. não temos a primeira Ainda não rodada temos. do campeonato. Nem da B, é maravilhoso. nem da A e nem da B. Maravilha. E você querendo 10 divisões do país. Pois é. Na verdade, eu imagino Entrega pra mim que eu faço. esperando aí a Libertadores. Entrega pra mim que eu faço. Xandão, você é maravilhoso. Entrega pra mim que eu faço o calendário pra eles. E faço a tabela também, se eles A quiserem. cobra, né? Óbvio. De graça. Capela. De graça, nem injeção na testa, irmão. Posso me corrigir? Eu falei Claro. contra o Novo Horizontino, agora contra o Ituano, o Rames entrou aos 14 do segundo tempo. Isso aí. Jogou 32 minutos. Eu uma queria incoerência, dizer o né? seguinte, É uma incoerência. dependendo do grupo, o São Paulo deve estrear em casa na Libertadores. Deve estrear em casa.
Então, aí é a caminhada do Carpini. 2 jogos no Morumbi na volta do futebol. Perfeito? Perfeito. Sim. Se ele não ganhar, irmão, vai ser igual o Rogério ano passado.